É sempre um desafio falar de assuntos complexos com as crianças. A autora Sofia Nogueira conseguiu falar sobre a morte com todo o cuidado e leveza que o tema exige no livro O Dia em que eu Entendi o Adeus. Uma das minhas primeiras leitoras, ela foi uma leitora que, coincidentemente, ela tinha acabado de perder o avô. E ela tinha perdido o avô há mais ou menos um mês, só que ela não tinha chorado. E quem me relatou isso foi o pai dela, que é um amigo meu. E ele me falou, olha, muito obrigado, porque ela leu o seu livro, e assim que ela terminou de ler o livro, ela começou a chorar. E ela ainda não tinha chorado, ela era próxima do avô e ela congelou esse luto dentro dela. E foi a partir daí que ele me contou que ela começou a processar a perda, e foi muito importante. É importante chorar, é importante doer, mesmo que doa ver o outro chorar. Vovô, você não tem medo da morte? Perguntei. Meu avô riu antes de responder. Eu não tenho medo de ir ao banheiro, de comer, de respirar ou de dormir. A morte, assim como ir ao banheiro, é uma parte da vida. Eu ri também. A morte não parecia tão assustadora. Eu percebo uma negação muito grande da gente lidar com sentimentos difíceis. A gente fala sobre a necessidade de lidar com sentimentos difíceis, mas o lidar em si é uma coisa muito desafiadora. E principalmente pais, eu vejo que é muito difícil para eles verem os filhos em uma situação de sofrimento. E, gente, qualquer pessoa próxima de uma criança sabe que é muito difícil acompanhar o sofrimento, a gente empatiza com esse sofrimento, mas ao invés da gente pensar como que eu vou acompanhar essa criança, como que eu vou fazer parte desse processo para que ela passe por esses sentimentos, muitas vezes o que a gente conduz é a negação. E aí tudo isso acaba trazendo a criança para um lugar onde fica muito mais confuso do que esclarecido. Essa negação de lidar com o difícil, ela desabrocha e acaba afetando várias outras áreas que às vezes a gente não consegue prever, e a gente faz isso com o melhor das intenções, porque a luta é difícil não só para a criança, mas é difícil para o adulto também. E pelo adulto perceber a dificuldade, perceber o quanto que é dilacerante, o quanto que é uma coisa que machuca mesmo e o quanto é difícil lidar com essa dor, o natural, por proteção, é pensar, vou poupar meu filho disso, vou poupar minha filha, ou vou poupar essa criança próxima dessa dor. E acaba criando um monte de problemas que às vezes poderiam ter sido evitados ou melhor, conduzidos. Uma coisa que eu temia muito era a retratação dessa figura. Como seria ela? Ela seria uma coisa assustadora? Ela seria algo que a gente teria uma certa aversão? Porque não era o que eu queria. Eu queria que a morte fosse algo, se não positivo, porque eu acho muito difícil, mas pelo menos neutro. Que fosse um lugar onde eu não trouxesse um sentimento de medo, de angústia, mas como um fato.